Doras, inicialmente as homenagens aos servidores públicos do Brasil que hoje comemoram o seu dia, especialmente aqueles que estão trabalhando, como esses que estão aqui nos assessorando nesta sessão de segunda-feira. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência abordou no início dos trabalhos de hoje as questões constitucionais que certamente estão a exigir da parte do Congresso Nacional e do Poder Executivo providências de reforma. No momento em que se comemora os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. E um dos avanços excepcionais, sem dúvida, se deu no campo das liberdades democráticas, especialmente se consagrou no texto constitucional a liberdade de imprensa como matriz das demais. E hoje eu trago à tribuna uma denúncia contra a afronta que se pratica ainda reiteradamente no Brasil a liberdade de imprensa, notadamente nas redes sociais. Nós já tivemos blogs que foram censurados, como o da Adriana Vandoni, como o do Fábio Panuso, e agora o blog do Joselito Miller. Este blogueiro tem como marca registrada a sátira explícita. Sua tônica surreal levou a ser investigado agora pela Polícia Federal. É sobre isso que faço o registro no dia de hoje. Esse blogueiro de Natal, como afirma em correspondência datada de 24 de outubro corrente, ele diz o seguinte: tenho há pouco mais de um ano um blog satírico no qual publico críticas, geralmente de cunho político, em forma de pseudonotícias. A marca principal do conteúdo, embora tenha uma linguagem aparentemente séria, é o absurdo. As chamadas falam por si só. Vejamos. Haitianos formam comunidade quilombola no Acre e pedem a desapropriação do Estado. Ministério da Educação lança programa de alfabetização de ministros de Estado. Universitário faz operação de mudança de raça e vira índio guarani. Diante de conteúdo tão surreal, a reação que eu esperava do leitor era tão somente um sorriso descontraído e, quiçá, alguma reflexão sobre a atual conjuntura brasileira, onde o absurdo é algo corriqueiro. Ocorre que, de um tempo para cá, me dei conta de que o número de pessoas que acreditavam no que liam em meu blog era assustadoramente grande. E prossegue Joselito. No dia 15 do mês corrente, publiquei o seguinte: Maria do Rosário se comove ao ver vídeo de assaltante sendo baleado. O texto quase que instantaneamente começou a correr nas redes sociais, suscitando um número de acessos ao blog muito maior que o normal. Esse número chegou a quase 500 mil no dia seguinte, uma vez que a secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, tomou a inteligentíssima decisão de desmentir o conteúdo do meu blog em nota, dando mais visibilidade ao boato. Não bastasse o tiro no pé de desmentir a piada que foi tomada como verdadeira, a secretária informou à imprensa durante coletiva, por ocasião da exumação do corpo de João Goulart, que pediria à Polícia Federal que me investigasse. E o Joselito pretende agora comparecer à Polícia Federal nos próximos dias e colaborar com essa surreal investigação. Mas, senhor presidente, a liberdade de imprensa deve ser preservada como um pilar da democracia. Os riscos são inevitáveis. Há injustiças que são praticadas em nome da liberdade de imprensa, mas são riscos justificáveis. A ministra Maria do Rosário foi assodada mais uma vez. Demonstrou isso
ao postar nas redes sociais, no episódio do saque do Bolsa Família. Todos devem se lembrar o que disse Maria do Rosário nas redes sociais. Abro aspas. Boatos sobre o fim do Bolsa Família deve ser da central de boatos da oposição. Revela posição ou desejo de quem nunca valorizou a política. A ministra disse isso e nunca se retratou diante da calúnia que disseminou nas redes sociais. E nós não pedimos para a Polícia Federal investigá-la. Ela, ao contrário, pede agora que a Polícia Federal investigue o blogueiro Joselito Miller em razão da sátira, a crítica do humor inteligente. Enfim, nós fazemos esse registro, lamentamos profundamente a atitude da ministra e o fazemos em nome exatamente da defesa da liberdade de imprensa. Mas, senhor presidente, a saúde no Brasil é um tema recorrentemente explosivo. Um contingente expressivo da população brasileira enfrenta as agruras do nosso sistema de saúde. O país é recordista nas pesquisas quando se trata de mensurar as dificuldades e constrangimentos enfrentados para estabelecer um sistema eficiente e qualificado de saúde. Entre os agravantes podemos citar recursos desperdiçados por uma gestão claudicante e um gasto público em saúde menor que a média mundial. No tocante à assistência farmacêutica, vetor essencial de uma equação eficiente para a saúde pública, os desafios não são menores. Precisamos ampliar o acesso da população a medicamentos e reduzir impostos que estão entre os mais altos do mundo, o que obriga o cidadão brasileiro a custear do próprio bolso mais de 70% dos remédios que consome. Uma das estratégias mais utilizadas mundo afora para baratear medicamentos é a desoneração tributária. A lógica que impera é a seguinte: medicamentos são bens essenciais e considerados prioridade em saúde pública. A lógica referida reflete a busca da justiça social. A própria Constituição estabelece que bens essenciais devam ser menos tributados. Na realidade, isso não ocorre. A carga tributária total dos medicamentos comercializados no Brasil é de 33,9%, uma das mais altas do mundo e cerca de 3 vezes maior que a média global. Uma breve comparação. Em países como Portugal, Suíça e Holanda, a tributação para medicamentos é de, no máximo, 10%. Reino Unido e Canadá, por sua vez, praticam tributação zero. Reino Unido e Canadá, zero de tributos para os medicamentos. Os dados estão explicitados num competente estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Ela representa empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros que apoiam o fomento da pesquisa científica e tecnológica no Brasil para a produção de insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde. Um agravante levantado pelo mencionado estudo, o fato da população brasileira pagar do próprio bolso mais de 70% dos remédios que consome. Estudo e simulações mostram que, sem impostos, o preço final dos medicamentos poderia ser até 30% menor. Uma aberração produzida pela nossa teia tributária. Um buquê de flores ou um bichinho de pelúcia pagam hoje menos impostos que medicamentos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Imaginem os idosos aposentados que recebem uma aposentadoria insignificante, pagando 33% de impostos na aquisição de medicamentos. Na esfera federal,
O governo concede IPI zero para medicamentos. De acordo com a legislação, poderia aplicar isenção de PIS, COFINS para medicamentos tarjados, os medicamentos vendidos sob prescrição médica. Um grande lote de medicamentos paga uma alíquota elevada de PIS, COFINS da ordem de 12%. Em 2001, um decreto presidencial criou uma lista relacionando princípios ativos que se beneficiariam da desoneração. A referida lista deixou de ser atualizada em 2007. Desde então, pasmem, pacientes com doenças crônico-degenerativas não podem adquirir a preço mais acessíveis os medicamentos modernos, inovadores e mais eficazes disponibilizados pelo mercado. Desde 2010, isso mesmo, senhor presidente, desde 2010, o setor farmacêutico pleiteia isenção de PIS, COFINS para mais de 170 medicamentos, entre eles para leucemia e AIDS. A solicitação foi endereçada ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Fazenda. Até hoje, não há um posicionamento do governo federal, nem mesmo em relação a medicamentos que dizem respeito ao tratamento de leucemia e AIDS. No plano estadual, em especial o ICMS, é o maior peso no preço dos medicamentos. As alíquotas cobradas variam de estado para estado. A mais elevada é cobrada pelo estado do Rio de Janeiro, 19%, e 12% a menor, que é cobrada no meu estado do Paraná. Senhor presidente, se nós desejamos um serviço público de saúde qualificado, certamente devemos nos preocupar com as altas taxas de impostos que são obrigados a pagar aqueles que adquirem medicamentos. E, ao final, para concluir, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que registre nos anais da Casa um artigo escrito por esse extraordinário jornalista, Hélio Gaspari, que, nascido na Itália, veio ainda criança para o Brasil e faz uma carreira jornalística extraordinária no nosso país. Já recebeu o prêmio de melhor ensaio da ABL em 2003 por As Ilusões Armadas. Ele escreve às quartas-feiras e aos domingos. E nesse domingo ele publicou um artigo, O Mundo Encantado, da doutora Dilma, em que faz referência ao trem-bala. Nós já fizemos aqui referências inúmeras vezes ao trem-bala. Ele faz referência ao trem-bala que rodaria em 2016 para a Olimpíada. E diz, felizmente, ele continua no papel. Aí faz referência ao Enem, do final de semana, e faz referência às creches da presidente Dilma, não é? 8.000 creches, ou 3.000, 2.117, enfim, quantas creches? A meta da campanha, enfim, faz um ensaio sobre as lambanças do governo federal e da presidente Dilma nesses últimos dias em relação à inauguração de creches no país. Fala do mundo encantado do Planalto, que desencadeia uma compulsão mistificadora. Enfim, trocando o mundo real, a obra entregue pelo virtual, a promessa ou o contrato, o comissariado intoxica-se numa euforia que desemboca na irritação. Aliás, reiteradamente nós afirmamos desta tribuna que o atual governo é muito bom de anúncio e péssimo de execução. E que certamente a produção cinematográfica com efeitos especiais exuberantes durante a campanha eleitoral tentará convencer o povo brasileiro que nós vivemos num paraíso. É por essa razão, senhor presidente, que eu peço a Vossa Excelência que registre nos anais
este artigo do jornalista Hélio Gaspari, O Mundo Encantado da Doutora Dilma. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento, já antecipo. Muito obrigado, presidente. Claro, vou conceder a parte do senador Pedro parte Táxi. aos senadores Mozarino Cavalcante e Pedro Táxi, inicialmente senador Mozarino, depois senador Pedro Táxi. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência abordou um dos temas que realmente fica difícil de a gente compreender. Que medicamentos sejam taxados, Vossa Excelência citou aí, PIS/COFINS, mas tem vários outros impostos também federais e estaduais que incidem sobre os medicamentos, tornando-os muito caros. Aí vai dizer, não, mas agora existe a farmácia popular e tal, mas infelizmente atende a pouca gente. O certo é que, principalmente o aposentado com as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras, tem que comprar remédios sistematicamente. E eles estão cada vez mais caros. Então, acho que uma equação que poderia ser armada aí, senador Álvaro, era taxar mais ainda o álcool, o fumo, os perfumes, enfim, as coisas supérfluas que só são usadas, algumas só por uma elite, como perfumes e uísques, etc. Mas outra também pela população mais pobre, como é o caso do fumo, como é o caso do álcool, que realmente levam uma grande quantidade de jovens, inclusive, para um caminho sem volta, na maioria das vezes. Então eu quero me solidarizar com esse argumento que Vossa Excelência coloca, com esses argumentos que coloca a respeito dos medicamentos, e realmente este país precisa, de fato, pensar muito, não só o seu presente, mas muito o seu futuro. E coisas simples como essas poderiam ser resolvidas bastando ter vontade política. Muito obrigado, senador Mozarino Cavalcante. Vossa Excelência tem razão. A tributação do álcool ou do cigarro pode ser elevada. Creio que seria uma forma de desestimular o vício. Há países como o Butão, por exemplo, que o turista que chegar com cigarro terá que pagar impostos elevados ao chegar ao país, mesmo não tendo adquirido o cigarro naquele país. Portanto, é uma forma de conter o vício. Nós temos iniciativas aqui no Congresso. O senador Paulo Bauer, por exemplo, tem proposta de lei que isenta de tributos os medicamentos. Certamente outros parlamentares devem ter também apresentado propostas semelhantes. Isso demonstra que há vontade política no Poder Legislativo e naturalmente, nós precisamos passar da intenção para a execução e adotar providências objetivas para reduzir a carga tributária em relação aos medicamentos. Eu concedo a parte com satisfação ao senador Pedro Táxi. Apenas, senador Álvaro, para parabenizá-lo pela fala na questão dos remédios e também do trem-bala, do famigerado trem-bala, que hoje já está aparecendo trem fantasma. Trem fantasma. O que falta é o estabelecimento de prioridades. Veja que a cada dia, a cada semana, a cada mês, esse trem-bala, ele cresce o seu preço, mais ou menos como unha vai crescendo. Vai crescendo a unha, vai crescendo o valor do trem-bala. Para ligar Rio de Janeiro a São Paulo, já chega a 36, 40 bilhões, já falaram em muito mais do que isso. Para isso, o governo federal tem dinheiro. Agora, para a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que liga Campo Norte em Goiás a Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso, e depois cortaria para Rondônia, que vai resolver a grande questão de logística, do transporte, este modal ferroviário dessa região do estado de Mato Grosso, que mais produz no Brasil, Sorriso, Lucas, Mutum, Tapurá, Sinop, infelizmente, para isso não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Sem contar a falta de capacidade técnica para tirar projetos do papel. Vide a questão do PAC. Os recursos destinados de forma orçamentária para o PAC e a falta de concretização disso. Me parece que não é um trem-bala, é uma nau sem rumo. Senador Pedro Táxi, realmente o trem-bala está nesse cenário da política de efeitos especiais.
Aliás, esse governo faz inveja ao Spielberg em matéria de efeitos especiais. Poderia concorrer com ele ao Oscar, certamente. Enquanto se proclama o trem-bala como grande feito do governo que não sai do papel, no meu estado, para dar um exemplo, há uma ferrovia centenária que liga Curitiba a Paranaguá, que é um risco permanente. Não há investimento para a sua modernização. Então há uma inversão de prioridades no país. Enquanto vemos do outro lado o Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco paralisada. Não há continuidade de uma obra essencial para os irmãos nordestinos. Então, este é o governo bom de anúncio e péssimo de execução. Nós esperamos que no debate eleitoral da campanha presidencial, essas questões que são essenciais para o país possam ser colocadas de forma prioritária no seu devido lugar. Num debate construtivo que tenha por objetivo apresentar um projeto de nação. O que falta a esse país é um projeto de nação. E certamente toda a campanha eleitoral é um ressuscitar de esperanças. As nossas esperanças são ressuscitadas de que poderemos, durante o debate eleitoral, finalmente ver apresentado ao Brasil um projeto de nação. Muito obrigado.